Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Mais uma vez aqui no programa. Na técnica do programa está aqui o Cláudio e eu descobri que a Ju Mendes estaria em São Paulo hoje, na segunda-feira, para participar de outra programação e de outras coisas, outros compromissos, e fiz de tudo aqui para conseguir tê-la aqui com a gente no programa, já que quando a Ju Mendes aparece aqui no programa... o telefone não para. Mas hoje eu quero tratar de um assunto, pelo menos iniciar aqui, diferente do que ela já tem trabalhado, que é a questão do relacionamento, do casamento, divórcio, e depois do divórcio, ou mulheres, gestão de emoções e tudo isso. Aliás, assuntos nos quais ela é extremamente competente. Mas hoje eu planejo deixá-la desconfortável aqui. Ju Mendes, bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Muito bom te receber. Obrigada, pastor. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e dividir esse tempo compartilhando aí uma boa palavra aos nossos irmãos. E aí, hoje você tem trabalhado mais nessa área de capacitação de mulheres. Quando alguém pergunta, Ju, qual é o seu ministério atualmente? Porque eu falo atualmente porque às vezes a gente começa e aí a gente vai aprendendo mais coisas, vai desenvolvendo outras áreas. Hoje, como que é o teu ministério, Ju? Eu trabalho especificamente com casais, mulheres também dentro do âmbito de relacionamento. Então, essa tem sido a minha jornada. Geralmente, quando eu estou viajando, se não for para pregar, eu estou palestrando para casais ou para mulheres dentro do tema de casamento. A maioria dos seus compromissos fora é pregando ou palestrando? É mais palestra do que pregação. Mais palestra. A demanda de palestra ela é muito maior porque o número de palestrantes para casais é bem menor. Então é mais fácil encontrar um pregador para um culto, um congresso, do que um palestrante para casais, para famílias. Então, por esse motivo, eu tenho muito mais compromissos de palestra do que de pregação. Embora goste mais de pregar. Entendi. E sobre essa questão de agenda de pregação, de palestras... Eu vou começar com um tema aqui. É correto o pregador, a pessoa que vai pregar? Eu acho que na palestra é diferente. É diferente. Porque uma palestra tem uma organização, tal, às vezes tem material. Mas na pregação, é correto uma pessoa estipular um valor para pregar num evento, numa cidade ou coisa parecida? Como que você lida com isso? Então, eu já pensei muito sobre isso com algumas óticas bem imparciais, biblicamente falando. Normalmente, quando a gente fala sobre pregador, ofertas, cachê, valores, enfim, nós sempre utilizamos Mateus, né, para determinar de graça receber, de graça dar, e encerra-se a conversa ali. E, obviamente, que ao decorrer dos anos, a gente vai olhando algumas óticas diferentes dentro da prática de quem é um itinerante. Por exemplo, hoje eu não vivo de pregação, mas eu conheço muitos irmãos que vivem disso, da obra. Você já viveu? Não, né? Nunca vivi. Eu gosto muito de pregar, mas nunca foi a minha forma de viver. Pelo contrário. Sua renda? Não, nunca foi. E hoje ainda não é. Uhum. Então, assim... eu também partia dessa premissa, que eu acredito que, honestamente, os meus irmãos, quando leem essa passagem, eles têm uma ótica bem direta sobre pregação. Alguns levam também para os cantores, enfim. Mas eu penso um pouco diferente, baseado, inclusive, em alguns textos, que nós vamos mostrar uns textos aqui. Vamos aos textos, vamos lá. Então, você acha que o pregador, assim, ele pode chegar e falar assim, não, tá, tudo bem, posso contribuir aí, mas tem... Eu acho que é lícito.
Mostra o texto. Qual é o texto? Mostra o texto. Eu acho que é lícito. Na verdade, eu acho que não deveria ser necessário, mas tornou-se necessário em virtude de alguns desconfortos ao longo da trajetória. Mas vamos ao texto. Vamos lá. Nós temos 3 textos aqui que nos traz uma exemplificação a respeito dessa prática. O mais comum que utilizamos é o de Mateus, mas eu queria deixar o de Mateus para o finalzinho, que é o Mateus 10. Eu vou começar com 1 Timóteo 5, versos 17 e 18, que eu acredito que nos traz uma... Qual que é? 1 Timóteo 5, 17 e 18. Ele diz assim, ó: os presbíteros que fazem o seu trabalho devem receber honra redobrada, que fazem bem o seu trabalho, devem receber honra redobrada, especialmente os que dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto ele debulha os cereais. E também está escrito, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Nesse sentido, eu acho que fica muito claro quando a gente pensa sobre remuneração aos pregadores, aos que ensinam a palavra de Deus a respeito do seu salário. Eu acho, pastor César, que as pessoas elas falam muito de oferta. Tem que ser uma oferta alçada, tem que ser... Oferta e salário são coisas diferentes. Oferta, eu acredito que é mais como um presente, algo voluntário. Então eu dou o que eu quiser. Não tem nada estipulado. Eu dou o que eu quiser. Isso é uma oferta. Ou 1 milhão é uma oferta. É uma oferta. Né? Ou um abraço é uma oferta. Salário não. Salário é um pagamento acordado acerca de um trabalho. Eu acredito que algumas pessoas vão dizer, ministério é uma coisa, trabalho é outra, mas pregação e ensino é trabalho. Eles se dedicam a isso. E quando a gente vem no 17 especificamente, que foi o primeiro, ele diz especialmente. E é interessante que ele fala, os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra redobrada. Ele está dizendo que os que fazem bem devem receber duplamente, é redobrado. Até os que fazem o seu trabalho, mesmo que não façam bem, eles devem receber. Mas os que fazem muito bem, é redobrado que devem receber. E aí ele dá um destaque, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Então eu percebo aqui que temos pregadores que eles se dedicam arduamente a isso. Eles viajam continuamente, deixam sua família em casa, deixam seus filhos em casa. Eu acredito que quem tem um trabalho comum, que eu saio de casa pela manhã, bato um ponto, volto para casa, é menos árduo do que aquele que passa dias fora de casa para levar mensagem em lugares que ele não conhece, para a pessoa que ele não conhece, em uma realidade muitas vezes desafiadoras a nível geográfico. E eles vão. Então, são dignos de... Quando a gente pensa na dignidade, nós vamos olhar para uma outra ótica. Nós crescemos com essa ideia de graça receber, de graça dar. Então, o pregador que ele ama pregar. Porque até hoje eu não conheci um pregador que não goste de fazer. Então, ele ama pregar. Ele prega porque ele quer e porque ele gosta. E o fato de eu pregar porque quero e porque gosto não quer dizer também que eu não possa viver daquilo ou ser remunerada por aquilo. Inclusive, é uma afirmação do apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 9, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É a respeito da necessidade, dignidade e, principalmente, direito. Está escrito que é um direito. Então, eu recebo um pregador na minha igreja, ele traz uma mensagem que ele se passou, pelo menos ali, algumas semanas se preparando para levar aquela mensagem, alimenta as ovelhas que o Senhor me confiou e eu falo, muito obrigada, toma um sabonete e volta para casa. Eu não sei como ele chegou, como ele vai voltar. Aí vem um outro discurso que diz o seguinte, não, mas aí eu acho que é certo dar o transporte ou a gasolina. Ele come gasolina? Ele bebe gasolina? Ele precisa comer e beber. Porque se der o transporte e a gasolina, mesmo assim ele foi de graça. Ele foi de graça. Ele não... Exatamente. Ele não recebe. Isso não faz diferença. Isso, na verdade, é o mínimo. Porque senão ele vai pagar para pregar, né? Se ele não receber nem a ajuda de custo, ele paga para levar. Você já pagou para pregar? Algumas vezes. Já, várias vezes. Algumas vezes já aconteceu muito isso. E tem um detalhe, tá? Eu vou falar aqui a nível de bastidor, como uma pessoa que prega, que viaja, enfim. Existe uma diferença significativa do tratamento entre o pregador que estipulou um valor, esse aqui é o meu salário, e lembre-se que nós estamos falando de salário, não é de oferta. Que estipulou o salário dele para este trabalho e o que não estipula. Já aconteceu comigo, vou contar. Peraí, me fala mais sobre isso. Existe a diferença? Então, peraí, você está falando aqui. Mas o mais interessante aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu comecei esse tema, né, provocando aqui,
falando o seguinte, a primeira pergunta, você vive de pregação? Você depende, seu salário, que você ganha todo mês, depende do que você vai pregar? E ela disse, não. Então, não há aqui uma... Não é defesa em causa própria. Em causa própria, exatamente. Não então, é. Mas vamos lá, voltando. Nunca vivi. E hoje, misericórdia, se eu tivesse que viver, eu não estava vivendo, né? Estava sobrevivendo e olha lá. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem algumas empresas. Meu marido sempre foi o principal provedor da minha casa, então nunca foi uma questão para nós. O que eu estou falando aqui é com a ótica completamente imparcial. Porque se o pregador cobra ou não cobra, não vai fazer diferença para mim. Se a igreja paga ou não paga, não vai fazer diferença para mim. Se eu for para uma igreja e eu tiver que pagar para ir, também não vai fazer uma diferença para mim. No entanto, eu acredito que a quem honra, honra. E nesse sentido, eu vou te contar sobre essa diferença. Logo no início, quando eu estava recebendo convites para pregar e tudo mais, eu me lembro de uma vez. Não foi uma única vez, mas eu vou destacar essa. Estávamos eu e um casal de amigos meus. Eles são cantores, eles cantam muito, uma bênção. E eu conheço como é o fluxo de agenda deles, eu já sei como é o valor de oferta estipulada que eles têm, isso tudo é muito tranquilo. Quando me convidaram, perguntaram qual que era a condição e tudo mais. E eu, na época, eu ainda que respondia, tinha tempo para isso, eu respondia dizendo que, olha, o que a igreja puder, tá, foi essa conversa aí. Tá. Exato. Quando eu cheguei lá, terminou todo o trabalho, veio aquele abraço, o paninho o lenço que eles dão, né? Com o nome da igreja, agradecendo. A toalhinha, exatamente, que é um presentinho que dá e tudo mais. Muito obrigada, aperto de mão. Aí eu fui cumprimentar esses amigos que estavam cantando. E eles falaram assim, ei, lá no jantar eu quero conversar com você sobre uma coisa. Aí eu falei, que jantar? Ele fez o jantar que está preparado para a gente depois daqui. Fiz então, esse convite não se estendeu a mim. Eu também não falei nada sobre isso, encerramos ali, eles me despediram, eu fui embora e levaram os meus amigos para esse pós-agenda, para o jantar dos meninos. Do qual você não foi convidada. Do qual eu não fui convidada. Então, assim, a forma de receber, a forma de olhar, a forma de... Obviamente que um prato de comida não faria nenhuma diferença para mim enquanto pregadora. Mas nesse caso, naquele dia não te deram nem a transporte, condução, nem o prato da comida do jantar, entende? Mais uma toalhinha com o seu nome. Mas uma toalhinha tava... Foi com o nome da igreja, não foi com o meu nome. É com o nome da igreja ainda, né? Que você vai... Peraí, que eu tenho que falar sério isso. Tá bom. Vai. Mas é uma realidade. Então a gente percebe a forma de tratar. Eu estou em agendas com pessoas que são muito, muito, muito mais famosas do que eu, têm muito mais agendas do que eu, e nós percebemos essa diferença. Não tem problema se eles têm aquela certa admiração pelo destaque e tudo mais, porém, nos parece, e aqui eu vou falar bem no sentido do julgamento pessoal, nos parece que quando um pregador ele tem as suas regras para estarem ali, os seus pré-requisitos, chamam de home list, né? Para estar em um determinado local, a forma com que eles são vistos e tratados pelos anfitriões é diferente do que aquele que simplesmente foi ali, muito obrigada, vai lá, vai com Deus. Parece que a igreja reconhece mais quem tem essas mais exigências do que quem só fala assim, não, meu irmão, não tem problema não, tal, não sei o quê. Isso aí exatamente. Você percebe o tempo todo. Então, assim, ainda bem que não é uma coisa individual, eu realmente percebo isso, já conversando com algumas pessoas, tenho notado também. Então, você vê que já é uma cultura. Biblicamente falando, eu acredito que deve-se. E sabe qual que seria o ideal dos mundos que eu acredito que nunca vai acontecer? É que houvesse um consenso entre as igrejas e os ministros. Olha, o consenso é esse, o limite é esse, vamos trabalhar dessa forma. Só que as igrejas não conseguem criar consenso para a placa, imagine para um ritual como esse. Então, mas assim, eu vejo que para alguns casos de cantores e pregadores, né? E tá todo mundo perguntando se é ao vivo ou gravado. Coloca que é ao vivo aí, varão. Escreve aí que é ao vivo, pelo amor de Deus. 27 de outubro. De 2025. Então... mas eu vejo, Ju, que para alguns cantores e alguns pregadores, você tem... Eu não sei a palavra, vou falar aqui a palavra cachê, eu não quero desmerecer. Sim. Mas cachês que são astronômicos, às vezes pornográficos, no sentido de que você tem dezenas de milhares de reais para uma apresentação. Geralmente, o cachê maior, por alguma razão, é para quem canta, não é para quem prega. Enquanto que para outros tipo assim, é zero, entendeu? Então você percebe isso? Correto, concordo. Também? Eu acho que o dos cantores ele é maior por causa dos músicos, né?
Acredito que seja por essa razão. Eles levam pelo menos umas 5 pessoas junto com eles. Eu percebo isso e eu também discordo Ô, Ju, mas dos valores. Vamos lá, é por causa dos músicos. Então, ok, tá, tudo bem. É boa, bem lembrado. Porém, muitos desses cantores, eles fazem apresentações apenas no playback, até hoje, sim. sem ninguém, e o cachê é o mesmo, entendeu? Então... Tem. E sabe o que eu percebo? Não haverá como delimitarmos qual que é o mínimo, o máximo, quando é demais. Se for para algumas realidades, 5 mil de oferta é muito. Já para outros é um absurdo de pouco. Tem gente que cobra 60. Tem igrejas que são milionários, também tem... Depende muito do cenário e tudo mais. Qual que é a minha visão a respeito disso? Dessa diferença de preços entre os pregadores? Sabe o que eu percebo, pastor? Agora eu vou falar de uma maneira bem pessoal. Eu percebo que tanto os pregadores quanto as igrejas, eles não estão contratando uma pregação. E os pregadores perceberam isso. Eles não estão contratando uma pregação, eles estão contratando uma audiência. Porque se você paga 5 mil para um e 60 mil para outro, não é pela pregação. Porque desse é muito boa, porque esse aqui salva mais alto. Não é assim. É pela audiência. Quando você olha o cachê de um pregador, que é 60 mil, você vai olhar a audiência dele, você colocou o nome dele ali, você lotou um espaço. Então, eu acho que é muito mais uma articulação no sentido de audiência, o quanto que esse nome vai me trazer gente, do que propriamente pela contratação da pregação. Estou falando isso aqui, é até complicado falar um negócio desse. Mas é verdade. Mas você é tá a realidade. Que é verdade. É que pouca gente tem coragem de falar isso aí, mas Exatamente. Isso é verdade, porque... Você tem lá uma pessoa que tem lá 5 milhões de seguidores. Aí ele faz um story e tem que fazer o story. Exatamente. Né? E tá no pacote, né? A divulgação. Até quando você até quando a pessoa não dá nada pra você, meio que você te convidou, tá aí, tem que collab, stories. Exato, tem que fazer uma divulgação. Então eu acredito que seja por esse nível de audiência. Por exemplo, alguns desses eventos, aqui eu já não estou falando de eventos de culto, vamos falar de congressos, conferências, eventos que são bilhetados para acessar. Algum desses eventos é feito um cálculo em cima dessa bilheteria e do quanto dessas pessoas que aquele ministro famoso, enfim, vai trazer para dentro do evento. Esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui é discutido em mesas de diretoria dos eventos. Então eu só estou trazendo à luz para que saibam mais ou menos como é que funciona. A pessoa que está sentada lá, que normalmente é a que mais reclama, que você percebe, quem mais reclama são os membros. Eles acabam fazendo também parte desse contexto todo. Porque, vamos lá, se o pastor se esforça para fazer um evento na igreja dele, pega Joãozinho, que é um membro da igreja, aí coloca lá no cartaz Joãozinho, que é um membro da igreja, vem os próprios membros... não, vou não na igreja hoje não, porque vai ser João que vai pregar. Então você percebe que parece que é um cardápio, mais ou menos. Isso tudo não é legal. Eu não acho isso também legal. No entanto, eu estou falando de uma realidade, de uma forma bem imparcial, de uma realidade que é. Aí quando o mesmo pastor coloca ali uma pessoa de nome, tem 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores, que é uma pessoa muito famosa, o irmão sai levando todo mundo, convida todo mundo, porque o culto vai ser sensacional, porque vai ser fulano de tal. Do nada os irmãos sentem de Deus no coração de ir naquela igreja, naquele dia, naquela hora. Exatamente, sai levando todo mundo, se prepara. Mas se você falar que é por causa do pregador, não gosta. Isso, não, imagina. É uma realidade, nós sabemos disso. Então eu acho que o cachê, o salário, a oferta não é, porque a oferta, a gente sabe o que é oferta. O cachê ou o salário, ele é determinado pela audiência que o pregador tem. A realidade é essa. Vamos ser bem simples nisso, né? Aí nós vamos para um outro ponto bíblico também sobre essa questão se é lícito ou não cobrar, que é a passagem que está em 1 Coríntios. Então, se a gente vem em 1 Coríntios, capítulo 9... Não seria 2 Coríntios? Não, tudo bem. Não é esse mesmo. Primeiro, vai. Capítulo 9. 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o apostolado dele e tudo mais. Aí, quando ele chega aqui, não temos... Versículo 5. Vamos no 4. Acaso não temos direito de receber comida e bebida pelo nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e fazem também os irmãos do Senhor e Pedro? O bom é que ele destaca o nome, né? Ele dá nome para quem tá estipulando. E Pedro, ou será que só eu e Barnabé precisamos trabalhar para nos sustentarmos?
Isso aqui já, eu acho que ele deixa muito claro qual é a expectativa da igreja. Olha, você vem, você prega, mas assim, você não recebe nada, se receber vai ser o que a gente quiser te dar, e você tem que trabalhar ainda para se sustentar, ao passo que você também tem que aceitar os convites para estar pregando. Ou seja, para mim, oferta é esmola. Você vai dar na caridade. Mas para uma pessoa que trabalha, é salário. Percebe? E aí ele continua dizendo: qual soldado precisa pagar pelas suas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas a minha opinião humana ou a lei mesmo não diz isso? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace a boca do boi para impedir que ele coma enquanto trilha o cereal. Deus estava pensando apenas nos bois quando falavam isso? Será que, na verdade, não estava se referindo a nós? Sim. Estas palavras foram escritas ao nosso respeito. Portanto, quem ara e quem debulha do cereal deve ter esperança de receber uma parte desse cereal. Aí ele destaca: 11. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito de colher material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculos para levar a boas novas. Ou seja, ele está falando de um direito e dizendo: eu me abstenho desse direito. Mas deixa muito claro que é um direito. E o legal é quando ele fala assim, ó: vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem parte do sacrifício oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Eu acredito que é muito claro essas duas passagens que lemos a respeito dos pregadores. E ele deixa muito claro que está falando dos pregadores, que eles devem viver, devem ser assalariados a respeito disso, devem ser remunerados a respeito disso. Aí eu sei que alguns vão falar: a gente está lendo a Bíblia, não está falando de opinião, a gente está falando da Bíblia. Alguns vão dizer: tá, mas está escrito que de graça receber. Realmente, o que está escrito que é para dar de graça? Ele está dizendo: expulse o demônio, cure, tal. Todas essas coisas vocês receberam de graça. No capítulo 10 de Mateus, ele começa dizendo que está dando autoridade para curar, expulsar demônios. Então ele diz o que ele está dando. E não está escrito sobre pregação ou sobre ministração. Ele está falando sobre os dons de expulsar, inclusive deixou... Expulsar demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos. Exatamente. E tal. Enfim, de graça receber, de graça dar. E é isso que é de graça. Então uma pessoa que fala assim: vem cá que eu tenho um dom da cura, mas me dê aí 10 mil reais para eu te curar. Percebe? Isso não acontece. Olha, eu vou expulsar o demônio, mas me pague aqui para eu expulsar esse demônio. Isso não acontece. Porque nessa mesma passagem que está descrito de graça a receber, ao continuar, ele diz: quando você for, não leve túnica extra, não leve ouro nem prata, não leve isso na cinta. Por que ele está dizendo isso? Porque lá eles devem receber. Ele está dizendo: não leve, porque eles têm que dar para vocês. Ó, eita, que tema... polêmico, né? É um tema polêmico. Isso é Mateus 10, né? Mateus 10, verso 8. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Deem de graça, porque vocês receberam de graça. Tá muito claro o que é para dar de graça. Até porque se ler no versículo 1 dessa mesma passagem, ele está dizendo: Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar os espíritos impuros, curar todo tipo de enfermidade e doença. Aí ele está dizendo o que foi que ele deu de graça. E no 8 foi o que a gente acabou de ler. E no 9 ele diz: não levem no cinto moedas de ouro, de prata, nem mesmo de cobre. Não leve bolsa de viagem, nem muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Pois quem trabalha merece sustento. Percebe? Então a mesma passagem que todo mundo usa para dizer que é de graça receber, de graça dar, é a passagem que está escrito: você merece seu sustento. Não leve nada, não se preocupem, eu vou trabalhar, mas eu vou levar isso aqui para me manter. Não. Ele está dizendo: você não precisa levar, porque você vai receber por isso. É direito do trabalhador, do pregador, do ministro, receber pelo trabalho que ele faz. Então, para nós, é muito legal estarmos sentados ali recebendo a mensagem que o pregador, enfim, inclusive o pregador, ele não está recebendo nada de graça, não. Ele investe em cursos de teologia, ele investe em cursos de interpretação, ele investe o tempo dele estudando, buscando concordâncias, discutindo assuntos, até construir uma mensagem para levar uma mensagem. Não é gratuito isso.
ele investe nele. Um bom pregador, ele investe nele. A Bíblia que a gente lê não foi de graça. A gente pagou, eu devo ter umas 7 Bíblias em casa, nenhuma eu recebi, todas eu comprei. Se faz um curso, você paga pelo curso. Você paga por isso, então não é de graça o que ele tem. Ele investiu, então ele merece sim. Por isso que eu digo, é lícito. Mas o que eu penso é o seguinte, que eu não sei, né, mas no Brasil, pelo menos na nossa cultura, o que é debatido, o que é que os excessos que existem, porque existem excessos. Existem excessos. E aí esses excessos acabam se tornando o tema como se todos fizessem exatamente aquilo. Então, por exemplo, quando você vê um pastor cometendo uma heresia, falando uma bobagem, sei lá, aí isso é nivelado como se todos os pastores fizessem aquilo. Então, se um crente cometer um deslize, não sei o que e tal, é como se todos os crentes fizessem aquilo. Aí, quando você vê uma pessoa estipulando um valor alto demais, ou falando, olha, para mim, ou com uma lista de exigências que mais parece de estrela de Hollywood, que também existe isso no nosso meio. Verdade. Aí é como se todos os crentes fizessem, todos os pregadores fizessem aquilo. A mesma coisa. Verdade. Então, por exemplo, o Cris Souza está dizendo assim, com todo respeito, sustento não é enriquecimento. Por exemplo, eu concordo, não é mesmo, né? Eu vou chegar lá e falar, eu cobro 80 mil reais, tá? E por lugar que eu vá. Então, se eu fizer 10 dessa, eu tenho 800 mil reais, quase R$1 milhão. Se eu fizer tanto, quer dizer, eu vou ficar um milionário assim no mesmo ano e tal. Óbvio que não, porque aí nós estamos falando de uma coisa fora, estratosférica. Embora tenha irmãos que cobrem um valor como esse que eu estou falando. Verdade. Entende? Mas aí acaba nivelando por esse, assim, aí... enfim. Exatamente, eu concordo. E acho que, inclusive, são a minoria. Esses que são que cobram exacerbadamente são a minoria, porque não é fácil você... Vai lá, eu aparecer... Tenta fazer isso também. Chega lá e fala, ei, quanto é, Ju, pra você vir aqui? 80 mil, ninguém vai levar, ninguém vai. Então, você é tão a minoria... que quem pode fazer algo assim está no nível muito, muito alto de audiência, de visibilidade e tudo mais, de relevância socialmente falando, né? Então não são todos que não é fácil fazer isso. Logo, a parte do enriquecimento. O que eu penso a respeito disso? Como que você vai controlar isso? Se a pessoa fala, olha, pastor, para eu ir aí, eu preciso de o cachê, a oferta ou o salário, R$2 mil para eu atender a sua agenda. Se essa pessoa, Deus abençoe, sei lá, ele tem muitos convites, vai que ele tem 30 convites no mês. Ele vai ter 60 mil no mês. Então, 60 mil hoje no Brasil é um ótimo salário, é um grande salário. Salário juiz federal, mais ainda. Mais que o presidente médicos, da República, mais do que exatamente. médicos. Mais 2 mil, tu acha muito? Não sei, né? A nível assim de panorama, pelo que eu vejo, não é. Não é isso tudo. Ele não pesou na igreja que levou, mas o crescimento dele se deu pelo volume de atendimentos que ele faz. Porque, inclusive, tem pregadores, isso acontece muito comigo também, de você atender 2 a 3 agendas em um único dia. Então, nesse sentido do enriquecimento ou não, eu acho que é muito mais uma questão pessoal de quem critica do que de quem está enriquecendo. Porque a pessoa, ela recebe aquele... Vamos lá, vamos para um outro contexto aqui. Ela recebeu um salário, digamos que com o volume de agendas deu 30 mil no mês. Ela pega parte daquele salário e faz um investimento. Esse investimento multiplicou e ele está enriquecendo pelo investimento que foi plantado com o valor da oferta. Ele enriqueceu. Aí vão dizer, eita, o pregador, o pastor, está rico às custas da igreja. Não, ele está rico porque ele foi inteligente pela maneira que ele administrou os recursos dele. Então, essa parte de enriquecimento, ela é muito mais pessoal, porque tem gente que se ofende em ver alguém bem. Se ofende em ver alguém dirigindo um carro bom, se ofende em ver alguém colocando os filhos numa escola boa, morando num bairro mais seguro, se ofende quando, na verdade, eu, enquanto cristão, deveria me alegrar em ver os meus irmãos prosperando. Porque eu não conheço, se eu for olhar na Bíblia, os homens de Deus, eles eram prósperos. Eles viviam bem e é destacado isso, né? Quando a gente fala dos patriarcas, enfim, é destacado a respeito disso. Mas é uma ofensa para a igreja. Olha o tipo de carro que o pastor chegou aqui na igreja. Às vezes não tem nada a ver com o salário
aniversário da igreja, ele ganhou de presente, ou um outro trabalho que ele fez ganhou, mas é ofensivo. Como se ser um homem de Deus esteja relacionado a ser miseravelmente pobre. Eu já vi um vídeo de um pastor, que eu acho que nós deveríamos ter vergonha disso. O pastor, ele estava numa bicicleta, com a esposa dele ali no quadro da bicicleta. Já vi o vídeo. Passa um cara de carro, né? E aí passa uma ovelha de carro, aí pastor e tudo mais. Quando eu abri os comentários, este é o verdadeiro homem de Deus. Por quê? Porque ele é pobre? Você percebe? Nem todo pobre é humilde, assim como nem todo rico é soberbo. Nem todo... Aí, beleza. Esse é o verdadeiro homem de Deus porque está indo de bicicleta para a igreja. Mas o cara que filmou, então, não é, né? Porque ele não dá carona, então. Por que ele não fala? Então, você entende? Então, quer dizer que os homens, os pastores ou pregadores que têm um bom veículo, eles não são homens de Deus por causa do veículo que ele está dirigindo. Isso é uma loucura que se instalou na mentalidade de muitos irmãos de avaliar o valor do outro por quão miserável ele é. E isso realmente é uma questão mais cultural, mas é errado. Então, eu não concordo com o enriquecimento, então fique pobre. Agora, não reclame de quem está prosperando, porque sabe utilizar bem os seus recursos, sabe aplicar e administrar. Até porque, por exemplo, a gente vem de uma realidade no Brasil, onde antigamente, antes da internet, você tinha poucos pregadores, eu vou usar a palavra aqui, assim, estourados no Brasil. Então, você tinha meia dúzia, 10 caras que eram, tipo assim, antes da internet, que eram, né, ó concura, assim, falou que era fulano, Beltrano. Só que, então, esses caras tinham agenda, às vezes, mais de uma por dia, né? Viajavam o mundo inteiro e tal. Só que aí você olha para trás e você vê que muitos deles nem até hoje, por exemplo, mesmo ganhando ofertas boas e tal, não sei o que lá, às vezes o cara não tem nem uma casa própria. Ou seja, passa também pela gestão de recursos, né? Às vezes, por exemplo, quem não conhece pessoas que tem lá o mesmo salário na empresa, um tem uma vida abastada, abençoada, tal, não sei o que lá, e o outro vive pedindo empréstimo. E os dois ganham a mesma coisa. Então, também passa pela questão da gestão de recursos, né, Ju? Perfeitamente isso. E além da gestão, como ele vai utilizar, aplicar, eu acredito que essa parte, pastor, que o senhor mencionou sobre pregadores estourados e tudo mais, a internet ela trouxe isso. Ela trouxe mais visibilidade, porque agora você não precisa de indicação de alguém para dizer, olha, tem um pregador bom, estou enviando aí na sua igreja. Na internet, a pessoa faz vídeos e esses vídeos são propagados e leva, né, o nome dela mais rápido do que na indicação do 1 a 1. Por isso que temos muito mais ministros, pregadores e cantores do que antigamente. Não, por exemplo, eu vou levantar uma questão. Não sei se é uma questão para você, se você já percebeu isso. Mas, por exemplo, eu já fui convidado para participar de eventos que... nitidamente, o convite era porque a pessoa queria que eu divulgasse o evento. Não é que ela queria me ouvir exatamente, não sei o que e tal, mas, tipo assim, a necessidade de fazer o stories marcando com o link, pastor, ainda não vendemos, tem que vender e tal. Eu não tenho nada a ver com isso. Tipo assim, eu tô aqui na minha, vocês me convidaram para ir lá dar uma palestra sobre tal assunto. Vocês estão cobrando pelo valor, sei lá por que razão. E sei lá por que motivo, e sei lá por que esse valor e tal. E aí você tem que ter 300 pessoas lá dentro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não cobrei, inclusive. Então, não, pastor, então até agora só vendeu metade. Se o senhor puder fazer um stories, não sei o quê. Então eu vejo isso, tipo assim, nitidamente a pessoa está aproveitando. Não contratou uma palestra, contratou uma publi, né? Exatamente, entendeu? Então, acontece muito isso. Você sente isso também? Demais. Envia, pede. Só que assim, um dos meus trabalhos, ele acontece com a internet. Então, nós temos projetos que dependem do meu perfil de Instagram para que esses projetos eles cresçam. Então, eu não faço divulgação deliberada dos eventos que eu fui convidada. Eu faço de alguns amigos, mas é raro. Não, porque o perfil é teu, né? Então, exatamente. Se você quiser divulgar, você divulga. Se você não quiser, você não divulga. Exatamente. Mas eu sinto nitidamente esse link. E eu comecei a perceber isso muito antes desse fenômeno da rede social, porque eu tenho programa de rádio há 20 anos. É verdade. Então, na época...
Mesmo que não existia Facebook, era o seguinte: pastor, então o senhor vem e tal. Não, tá bom, vou ver minha agenda tal. Não, dá pra ir sim e tal. Pastor, mas dá pra divulgar lá na rádio? Porque não sei o quê. Que dia que o senhor vai divulgar? Tem que falar tal coisa. E tem uma cobrança, né? Você não postou ainda, aí, cadê? Exatamente. Aí eu já... Hoje eu não faço. Antigamente fazia mais porque eu não tinha um trabalho intencional. Tem toda uma construção, né? Do que se posta, como que vai fazer dentro das redes sociais. Para quem trabalha mesmo com isso, tudo é intencional o que você faz ali. Você pensa no que vai postar, quando vai postar, como vai postar, para que seja entregue um conteúdo de qualidade para o público final. Normalmente, o que eu faço devido a esse trabalho? Eu aviso quando eu estou indo. Hoje eu vou para tal lugar. Ou no máximo um dia antes. Amanhã estarei em tal lugar. Um ou outro, quando eu não estou com uma linha editorial definida naquele período, eu faço divulgação. Mas não é mas já fica bem alinhado, que não é uma regra. Isso não é por ruindade. Pô, poderia ajudar, por que não faz? Se der... É que assim, aí se você faz para... Se isso é uma condição, então o seu perfil vira exatamente. um Fica caderno de divulgação de eventos pelo Brasil e fora. E já teve um período que eu fazia isso. Quando você passava meus stories, era só card. Eu, meu Deus, eu não estou conseguindo levar conteúdo, porque a única coisa que eu estou divulgando são eventos. Mas o meu perfil ele é criado para construir conteúdo, para pessoas assistirem, receberem, enfim. E tem isso também, faz parte de todo o contexto. Eu acho que nós falamos de coisas aqui que são, de certa forma, polêmicas, mas é uma realidade de bastidor. Alguns vão discordar ou concordar. É interessante que nós, lendo a Bíblia, falando o que acabamos de ler, tem gente que diz assim, mas eu discordo. Aí, meu irmão, aí eu vou fazer o quê? Aí não tem muitas Quando você encontrar Paulo lá no céu, você fala assim, vem cá, Paulo, eu acho errado que você disse aqui que o trabalhador é digno do seu salário, eu acho que ele tinha que morrer miseravelmente, receber só a gasolina ou o transporte, e se a gente quisesse dar um pão pra ele, tá tudo certo. Eu não acho, eu acho que... Tem aqui alguma... aliás, eu vou abrir o microfone para você também fazer a sua pergunta ou colocação. O WhatsApp é 97-417-4129, 97-417-4129. E aí tem aqui o Heitor sei lá esse sobrenome. Então se mede o pregador pela relevância que ele tem, mas eu pensei que fosse pelo bom testemunho. Então vamos lá, eu falo, você fala. No melhor dos mundos, Heitor, vamos entender isso? Hoje, eu estou falando de uma forma bem aberta, bem franca. Hoje o convite, ele é pela relevância. Porque se for por ser homem ou mulher de Deus, tem muitos, mas que não tem audiência. Eu conheci recentemente, lá em Balneário Camboriú, um pregador, um pastor Caio. O homem prega muito. Ele tem uma qualidade teológica altíssima. É homem de Deus. Você percebe no olhar dele que ele é homem de Deus. A forma de falar, a vida que leva, é um homem de Deus. Mas Caio tem, 500 seguidores no Instagram. Caio não tem uma agenda bombada, mas é um homem de Deus. E eu vejo pessoas que não têm vida com Deus. Eles são bons em performance. Eles pregam bonito, mas não para. Grita. Mas a agenda é lotada. Envolvido com adultério, com mentira, com prostituição. Infelizmente, Ju, você concorda com isso? Absolutamente que não. Mas o que eu estou te falando é o que acontece. É a realidade das nossas igrejas. A pessoa ela não está sendo convidada porque ela prega bem ou por isso, por aquilo. É por causa da audiência dela. Porque se fosse por homens e mulheres de Deus, você não precisaria pedir o Instagram do pregador na hora que vai convidar. Pastor, tem um pregador muito bom aí. Qual que é o Instagram dele? Pra que eu tô perguntando? Pra ver como que é os vídeos dele, a audiência e tudo mais. Então, hoje, quando existe convite, é por esse motivo. Na minha opinião. Ou se fosse assim, não precisava convidar ninguém de fora, né? Pega os irmãos de Deus. Dentro da igreja tem. Dentro da igreja tem. No mínimo, o próprio pastor. Ele é um homem de Deus que prega ali. Então, assim, eu acredito que essa questão virou-se uma máquina, sabe, pastor? A máquina é as ovelhas que querem novidade. O tempo todo querendo novidade. Cadê? É sempre a mesma pregação, é sempre o mesmo... Você já deve ter escutado algo do tipo. Não traz uma pessoa de fora, a gente quer alguma novidade. Aí a ovelha exige isso. Aí o pastor vai atrás das novidades. Aí as novidades estão dizendo, olha, o meu cachê é X, Y, Z. Aí tem que trazer para cá. Aí alimenta a ovelha, alimenta o pregador e pronto, tá tudo lindo lá e fechado. Só que assim, é uma realidade que nós encaramos. Eu concordo, Heitor. Deveríamos chamar apenas homens de Deus pelo bom testemunho que ele carrega. Concordo com isso. Mas, infelizmente, não é como temos visto hoje em dia.
Vamos lá, ouvinte ao vivo, 974174129. Você chama aí, manda seu áudio para cá e participa ao vivo com a gente do programa. O WhatsApp é 974174129. Solta o primeiro aí, vamos lá. Bom dia, aqui é o irmão Sérgio Muniz, em Budas Artes. Aqui na primeira fala da irmã Ju Mendes, sou de pleno acordo com o que ela falou, no sentido do obreiro ser digno do seu salário, né? Então, eu acho justo, se a pessoa se dedica ao ministério de uma forma integral, ela receber uma remuneração. Eu também tenho uma experiência de itinerância na parte musical e nunca fui uma pessoa de cobrar, né? Mas de uns tempos para cá, eu tenho tido uma postura mais de comunicar aos irmãos, de solicitar a passagem, solicitar uma oferta, né? Porque às vezes a gente chega em lugares, as pessoas elas não olham para essas coisas, né? Há casos e casos, mas é isso. Muito obrigado. Quer comentar? Tem isso também. Não, eu acho que foi bem redondinho o que ele falou e é uma realidade, né? Se você não alinha isso, não é, o acordado não sai caro. Então, se não é alinhado... Então não é que você está dizendo que é a favor de cachês milionários, ou não sei o quê, mas também tem também o outro lado, né? Tem também o pessoal que abusa, né? Tem convites que eu não atendo mais, porque não é nem pelo valor. Eu nunca vivi. Eu nunca fui um itinerante, alguém que vive dependendo de ajuda, assim, como fala, de oferta e tal. Nunca. Sempre fui pastor de igreja, pastor local, empresário, tenho empresa há muitos anos, tal. Então eu atendo convites. De vez em quando eu fecho minha agenda. Não sei se você já fez isso. De vez em quando eu fecho minha agenda. Inclusive, para 2025, 2026, eu não vou atender ninguém. Mas, por questão minha mesmo, de tirar um tempo sabático para estudar, enfim. Então, já aproveitando esse assunto, 2026 eu não quero atender a agenda de ninguém, só a igreja local. Mas eu também me sinto, às vezes, quando sou convidado, não quero fazer mimimi não, mas, por exemplo, uma vez eu fui convidado para pregar num evento. Era um evento grande, importante, tal. Fiquei muito feliz pelo convite, mas ele estava a uns 400 quilômetros de São Paulo. Tá bom, como eu nunca falo valor nem nada, tá bom. Então, meu critério é agenda, se está livre no dia. Segundo, liberdade. Eu tenho liberdade para falar o que eu penso no evangelho e tal, porque negócio de tema não é muito comigo, não. Eu vou lá e falo o que Deus mandar. Beleza. Aí fui. Eu cheguei lá, tinha um cantor que era... Bom, não importa o cantor. Aí o cantor... mandaram passagem aérea, buscaram lá no aeroporto, não sei o que, tal, ficaram num hotel top, eu fiquei na casa do irmão. Ok. Quando eu fui embora, quando terminou, fomos jantar, não sei o que, tal, tchau, né? Aí, se é 400 quilômetros, já é 800, né? Porque tem que voltar. Eu tive que ir, então tem que voltar. Então, importante, né? É importante voltar, né? Eu já 800 quilômetros, né? Não sei quantos pedágios, porque em São Paulo, a cada não sei quantos quilômetros é pedágio, né? E comida para ir, não sei o que, tal. Tá, quanto que deram, o cantor lá, meu amigo, né? Falaram lá, deram para ele acho que 7, 8 mil reais na época. Ok. Eu falei de noite, no outro dia de manhã, no outro dia à noite ou à tarde, alguma coisa assim. Quer dizer, aí quanto que o pastor deu para custear pagar os custos? Zero. Então, eu viajei 800 quilômetros, trabalhei ali pelo evento, divulguei, fiz a collab, os negócios lá que eles pedem, não sei o que lá. Quanto eles... Nada, zero. Não. E aí, então tem os dois lados da moeda, né? Tem o pessoal que exagera, falando, não, para mim é 50 mil. E tem também a igreja que exagera. Exatamente. Na forma. E assim, agora pensa num cenário de uma pessoa que não tinha dinheiro para voltar. Pensa se o senhor não tivesse dinheiro para voltar. Porque no seu caso você tinha. Graças a Deus. Mas e se não tivesse? Como que ficaria a situação? Teve um vídeo de uma moça cantora que ela com 2 crianças... Eu vi. Tu viu isso? Vi. É revoltante. Ela só pediu transporte de ônibus.
E na hora que terminou o culto, o pastor foi embora. Cadê o pastor? Todo mundo foi embora, fechou a igreja. Ela ficou do lado de fora pedindo carona nos ônibus. Que era longe pra chuchu. Que era muito longe, com 2 crianças, uma mulher sozinha, de noite, para voltar para casa, porque a igreja foi irresponsável com ela. E isso é irresponsabilidade. Então, os dois extremos estão completamente errados. Exatamente. Quem cobra exageradamente, quem também não honra de forma alguma. Solta mais um aí, por favor. Hã? Pode ser telefone também. É ao vivo? Alô? Alô? Quem fala? Meu nome é Felipe, pastor César, paz do Senhor. Rapaz, eu não entendi seu nome, como que é? Felipe, da cidade de Itambé. Eu fui Felipe. o seu primeiro... Eu fui a primeira pessoa que ligou pro seu programa aí do Mostra o Texto. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Então, eu queria dizer, primeiramente, agradecer a Deus pela vida do senhor e da pastora Ju Mendes, que depois que eu ouvi a primeira vez lá no seu outro programa, o meu relacionamento, graças a Deus, mudou da água pro vinho. Eu consegui ter uma vida melhor com a minha esposa, através dos conselhos que a irmã Ju passou no seu programa. Eu louvo a Deus pela vida dela e pelo seu programa também. Glória a Deus. Que bom, Felipe, que bom. Glória a Deus. Vamos lá. Sua opinião sobre esse assunto. Pastor, eu tenho um sonho de ser pregador, de pregar o evangelho também. E esse assunto, ele mexeu muito comigo por muito tempo. Porque eu pensava, se eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça aquilo que Deus vai me dar. Só que depois, ao passar o tempo e ver os excessos também que isso acontece no dia a dia, como assisto muita pregação, e eu vi que é necessário, se tornou necessário muitos pregadores estipular valores, porque infelizmente a igreja não faz o papel. E eu sou de acordo com o que a irmã Ju também falou. Ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Amém. E aí, Ju? Dentro do equilíbrio, eu acho que é lícito. É uma licitude. Ainda bem que eu vim aqui falar sobre isso. Porque não tem problema para mim. Porque eu acredito, ninguém vai ligar para falar, olha, já que falou sobre esse assunto, vamos cancelar e tudo mais. Porque se cancelar não faz diferença, se agendar não faz diferença, eu digo na minha vida financeira. Mas os meus irmãos que estão na ponta, que vivem disso, que dependem disso, para voltar para sua casa e dizer, fui lá, fiz a obra de Deus, mas está aqui, eu trouxe a comida para minha família, eles podem ficar um tanto quanto constrangidos para falar sobre o tema. Porque parece uma defesa em causa própria, mas infelizmente é a realidade que nós vemos. Vamos lá. Mais ouvinte, pode soltar se tiver áudio aí. Bom dia, paz, o pastor César Ju Mendes. Em relação ao pastor, né, o presbítero recebeu o salário, eu acho digno, sim, do trabalhador receber o salário, principalmente se ele dedica o tempo dele às ovelhas, né? Se ele está ali dentro da igreja, ele está amparando ali os fiéis, né? Conduzindo. Se ele é um bom pastor, eu acho digno, sim, né? Se ele é um bom trabalhador. Agora, eu sou contra essa questão de receber esses cantores gospel, né, famosos, estrelas, porque ministério de louvor nem é bíblico, né, para ter essa necessidade, igual eles falam que tem que ter, o ministério tem adoração, não. Isso aí eu já acho muito estrelismo, muitos querem quer ficar famoso, quer parecer com o mundo, né, querem parecer com o mundo, a verdade é essa. E recebem cachês milionários com isso tudo. E outra questão, a questão acerca, por que muito se nega, né, tá, é bíblico, é claro, igual a irmã Ju Mendes, né, amo o trabalho dela, com essa questão em que ela colocou tudo bíblico, concordo com tudo que ela falou acerca do cachê, né, do cobrar, né, que isso aí é bíblico. Mas por que então se nega tantas passagens claras, igual acerca da mulher, né, não estou querendo ofender a irmã, mas igual acerca de muitas mulheres que eu vejo ensinando, que eu concordo com a mulher ensinar para outras mulheres, ensinar para, né, assim, ter o público ali certo. Agora, igual a Bíblia proíbe, né, ensinar para a igreja reunida, no caso, por causa do homem. E quando Timóteo fala, cita a criação. Então, eu queria saber por que textos tão claros são negados na Escritura e outros textos não. Aí uns falam que é para a cultura da época e o outro não. Então, a gente não estaria descredibilizando toda a Bíblia se a gente falar que é só para a cultura da época, ou se aquilo ali era machismo, era cultural. Eu queria entender melhor dos pastores. Boa Boa pergunta. Vamos lá, Ju. Não, aí é para tu responder.
Não, Foi muito teológica essa aí. Qual que é o teu pensamento sobre? Então, de fato, é como ela mencionou. O que eu entendo quando eu leio a passagem sobre as mulheres falarem com seus maridos, não falar dentro da igreja, é uma questão cultural em um contexto religioso da época. Mas eu gostaria de te ouvir falar sobre isso, porque além de ser sua aluna, eu gosto das suas explicações. Bom, vamos lá. A gente tem que olhar com atenção o texto que o apóstolo Paulo fala que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Por quê? Eu sou fundamentalista. Para mim, a Bíblia diz o que ela está dizendo. Ela quer dizer o que está escrito, em primeira instância. Às vezes você não tem a condição de entender de forma literal, né? Às vezes é um texto que você não pode entender de forma literal, algumas vezes, mas sempre que possível a gente toma o sentido literal. Então, nesse caso da mulher esteja calada nas igrejas, então são dois momentos: a mulher esteja calada e a mulher ensinar. Então vamos lá. O assunto da mulher esteja calada, eu não consigo entendê-lo literalmente. Não é porque eu acredito que a mulher tem que pregar, não é isso. É porque o mesmo apóstolo Paulo que diz que a mulher esteja calada nas igrejas, eu vou achar esse texto aqui, eu não estava preparado para esse assunto. Deixa eu achar aqui. Coríntios, né? Peraí. Coríntios 14, tal. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar. Mas estejam submissos, como também a lei determina, não sei o quê. Tá. Esse 1 Coríntios 14, 34. 14, 34. Pega esse mesmo texto aqui, 14, 34, de Coríntios. Tá? Tá. O mesmo autor, Paulo, na mesma carta, 1 aos Coríntios, porém no capítulo de número 11, ele falando sobre o uso de véu na igreja, ele fala que a mulher no culto, ela pode orar ou profetizar. Então, por exemplo, o uso do véu, que é um outro assunto, eu não quero nem entrar no campo do véu agora, mas ele fala assim: quero, entretanto, que saibam, irmãos, que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é a cabeça de toda mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça. Seja lá o que é esse negócio de desonrar a própria cabeça ou o lance do véu, que não é o caso aqui, ele está dizendo que a mulher no culto podia profetizar. Se a mulher podia orar ou profetizar no culto, então, como entender na mesma carta o Paulo dizendo que ela tem que estar calada? Se ela pode profetizar, o que é estar calada? Ela não pode dar um pio, como dizia a minha mãe? Então, não. Eu não estou fazendo aqui um malabarismo, pegando um outro autor, ou uma outra epístola, ou uma outra cultura, ou um outro momento no tempo. Não. É o mesmo autor, no mesmo livro, para a mesma igreja. Então, isso me obriga a entender que o estar calada na igreja não é que a mulher está proibida de falar alguma coisa na igreja, né? No capítulo 14, versículo 34. Então, o estar calada na igreja, ali, inclusive essa mesma fala de estar calado, ela aparece alguns versículos antes. Por exemplo, o capítulo 14, versículo 34 é esse texto: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se quer aprender alguma coisa, interrogue seu marido em casa, porque é vergonhoso a mulher falar na igreja. Ok. Então vamos lá. Primeiro, você tem o mesmo autor na mesma carta falando que a mulher podia profetizar, lá no lance do véu. Mesmo autor, mesma carta. Isso é muito importante quando a gente vai falar sobre hermenêutica, exegese, crítica textual, seja lá o que for. Em segundo lugar, no mesmo texto, sei lá, meia dúzia de versículos antes, o apóstolo Paulo fala o seguinte: o assunto lá é falar em línguas. Ele fala assim:
Se alguém falar em outra língua, versículo 27, que não seja mais que ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e que haja intérprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Veja, fique calado falando. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Parece que o estar calado perante a igreja não é que você não pode falar na igreja, mas que você não pode parar o serviço e falar assim, peraí, eu quero saber dessa história aí melhor, eu quero... Você não pode interromper falando e tal. Então, parece, na leitura do texto, que isso poderia ser um direito mais do homem, interromper e falar assim, não, peraí, para tudo, isso aí, mas e aquele texto, não sei o que, tal. E parece que a mulher não tinha esse direito, entende? Então, não é que a mulher era proibida de dar um pio na igreja ou falar na igreja alguma coisa, mas ela tinha a proibição de interromper o ensino, mesmo que ela tivesse alguma dúvida ou coisa parecida. Isso é a leitura do texto. Eu não estou trazendo outros livros, outros acordos, outros textos, nem nada disso. É a leitura do próprio texto. Porque se o fato de estar calada ali fosse que a mulher não podia falar nada, nem nada na igreja, o que a gente faz com o capítulo 11, onde a mulher profetiza? Entende? Então, e o que a gente faz com o mesmo capítulo, meio dos versículos antes, onde ele fala você não pode falar em línguas, mas você pode ficar falando consigo mesmo com Deus. Então, o estar calado de Paulo no capítulo 14 precisa passar por esses pontos. Então, não sei se me fiz entender, mas para mim é muito claro isso. Está respondido? Tudo irretocável. Bem? Bora. Vamos lá. Próximo é o quê? Telefone ou áudio? Senhor Pastor César. Áudio, vai. Meu nome é Eliésio, sou aqui de Brasília, Distrito Federal, sou da Igreja Assembleia de Deus. Missão. Enfim. Pastor, eu sendo pastor, não sou pastor, mas se fosse, não chamaria esses pregadores. Já ouvi dizer que pregador que exige até o tipo de carro para buscá-lo no aeroporto, infelizmente, se dependesse de mim, morreriam de fome. Não chamaria. Acabou? Só isso? Ok. Direto. Tá. Tem mais algum ou não? Solta mais um. Eu achei que ia continuar fazendo a pergunta. Irmãos, a paz de Deus, tudo bem? Aqui é o David Jundiaí, paz de Deus, irmão César, Anju. Eu não concordo muito com você estipular valor, porque você abre margem para cobrança exorbitantes aí. E eu acho, no caso dessa irmãzinha que foi cantar numa igreja e ficou presa pro lado de fora, se você não tiver o dinheiro para ir, para voltar, não vá. Não vá, porque lógico, tem que fazer o evangelho, tem que pregar, tem que propagar o amor de Deus aí. Mas para você fazer isso dependendo de alguém, eu acho que não funciona. Por exemplo, você vai pregar numa igreja, o pastor lá, na minha igreja não tem, mas é cooperador, então. Ele te liga e fala, irmão, você vai vir? Fala, irmão, estou na preparação de Deus, se Deus preparar eu vou. Se aquele irmão que está te ligando tem a caridade no coração, ele fala, irmão, pode vir, Deus vai preparar a condição por irmão, pode vir. O irmão manda o Pix, a chave Pix, Deus está preparando, eu vou mandar o dinheiro pro irmão vir. Eu acho mais fácil do que cria-se um negócio. Fala, irmão, eu vou. Mas quanto o irmão cobra? Eu cobro 5 mil. Tá bom, irmão, vou fazer o Pix pro irmão vem. Eu acho que se gera negócio no que Deus abomina, que é negócio dentro da igreja. Jesus quebrou tudo quando ele chegou no templo, estavam vendendo as coisas dentro do templo, então eu acho que não é legal não. É opinião, né? Não é legal não. Deus abençoe, viu? Amém. Agora imagina, se a pessoa ela tem uma boa mensagem, ela foi chamada para isso, mas ela não tem condição de custear a ida dela, ela não vai. Não faz muito sentido. Então, vai tirar aí 80% dos pregadores de poderem fazer a obra, porque a maioria deles não tem. Não sei se o senhor já ouviu o testemunho do Matos Nascimento, como que o testemunho dele é muito forte sobre isso. Lembro. Às vezes que ele ia andando, voltava andando e tudo mais. Nesse contexto, acho que eu entendi que é uma opinião pessoal, não está dentro dos textos que acabamos de ler, mas é mais seguro para o pregador, de fato, ele só ir se ele tiver como voltar. Mas não é justo.
Não é justo, porque ele está saindo da casa dele a um convite de alguém que levou. Essa mulher, inclusive, do vídeo, ela combinou isso. Como ele falou, fala com o pastor que vai precisar. Ela combinou isso. Estava acertado que iriam mandar o transporte dela e não honraram. Sobre abrir margens, o fato dos bons pregadores e verdadeiros homens de Deus não cobrarem, isso não vai impedir com que os falsos o façam. O que nós estamos falando aqui é sobre os verdadeiros pregadores, os que vivem honestamente dessa obra, os que de fato amam ou fazem por sinceridade, deixar isso bem alinhado, que é lícito fazer. Se ele faz ou não faz, aí é um direito dele, como o apóstolo Paulo falou, eu escolho não fazer, mas é um direito dele fazer. Como Pedro, né, o apóstolo Paulo, ele destaca o nome de Pedro que o fazia. É um direito fazer ou não. No entanto, isso é uma opinião pessoal, não é uma regra. Se a igreja não quiser, o que eu acho? O certo seria, poxa, passou de um limite, o cara está cobrando 30 mil para vir, se ninguém pagar, ele não vai cobrar. Ele não vai cobrar porque ninguém está pagando. Agora, se oferta e procura, né? Exatamente. Agora, se ele está cobrando, é porque tem gente que o faça. A gente não tem como controlar isso. Eu tenho... Já passou da hora, né? Meu Deus, como a hora voa aqui, meu. Eu tenho uma... Eu não sei se o que eu vou falar pode ser que escandalize os meus irmãos, e eu não quero isso, né? Eu sou pastor há, sei lá, X anos. E eu não sou assalariado na igreja, então eu não tenho salário. Não é que eu acho errado o pastor ter salário, é bíblico. O pastor tem que ter salário. Mas para que o pastor tenha salário, ele tem que ter o tempo dele disponível para cumprir a vida pastoral. Integralmente. Isso, integralmente. Então, eu não tenho. Então, eu não vou visitar as pessoas. Eu não sou... Primeiro, eu sou pastor de uma cidade e moro em outra. Então, para mim, é muito complicado. Então, eu não sou assalariado da igreja. Eu sou um dos colaboradores financeiros da igreja. E não recebo. E repito, não porque eu acho errado. É porque foi uma escolha. Um dia eu quero me dedicar só para a igreja local. É um sonho que eu tenho, mas eu não consigo. Como eu não consigo, aí tipo assim, pastor, mas a igreja não pode, então, se a igreja pagar todas as suas contas, o senhor fica disponível 24 horas? Meu sonho, fico. Só que eu tenho uma vida cara. Custo de vida, um custo de vida caro para a igreja local. Então a igreja local não ia dar conta de fazer isso. Então eu vou trabalhar e deixo a igreja... Me cerco lá de mais irmãos que dividem essa carga comigo. Entende? Então eu acho que tem que ter esse simancol aí. Uhum. Entendeu? Também para você... sei lá, para você dar bom testemunho, levar a palavra de Jesus, ter bom senso e tudo isso. Vamos de saideira? Tem mais uma aí, Varão? Solta aí. Shalom, pastor César, pastor Daniel aqui do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. A minha opinião sobre isso vai muito do princípio da honra. Aqui na igreja, eu sou líder do Ministério de Louvor daqui, sou pastor do Ministério de Louvor. Nós precisamos de um baterista, e eu conheço um que congrega em outra igreja, e ele veio ajudar a gente no final, além da passagem, a gente pagou o Uber dele, né? Não foi ônibus comum, pagamos o Uber dele e demos uma oferta para ele, uma boa oferta para ele, por ele ter colaborado com o culto, tocando bateria. Então, eu acho que vai muito do princípio da honra. Eu acho que a gente precisa, num todo, converter esse pensamento, né? Tem uma metanoia nesse pensamento do que é a honra, o princípio da honra. Deus abençoe você, Deus abençoe a pastora Gil Mendes. Amém. Concordo plenamente. Isso honra é para quem tem. E só finalizando, porque eu deixei passar uma frase que a moça falou no áudio sobre os pregadores e cantores que exigem até o tipo de hotel, o tipo de carro que vai buscar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso entra naquela mesma esfera dos que cobram exorbitantemente. É um absurdo. Você vai para um lugar, você já alinhou o valor de oferta, de cachê ou de salário, o deslocamento e tudo mais, encerra ali. Agora vai dentro das possibilidades locais. Eu já fui em uma cidade que era um interior bem, bem simplesinho, que não tinha hotel. E eles ficaram muito constrangidos, porque eu teria que ficar em uma pousada muito simples. E eu falei, meu irmão, isso aqui é o mínimo. Eu tenho que me preocupar com a minha casa. Se é o que tem na cidade, a gente fica. E eles explicaram que teve cantor que cancelou a agenda, porque o hotel não era 5 estrelas, com
lençóis de não sei quantos fios, com a toalha de tal cor, com as frutas orgânicas e tal. E é uma realidade. Ele falou, não acreditei que você viria. Fiz por que eu não viria por essa situação? Então isso é ridículo. Quando vier com esses home lists é só cancelar. Fica até fácil filtrar os que são pregadores, homens de Deus, e os que não são. Porque os que são homens de Deus, eles vão alinhar com você a condição de ir, mas não vai trazer exigências que são exigências de estrelismo, né? Nesse sentido aí, maravilha. Para filtrar. Infelizmente, nosso tempo é curto e eu quero agradecer, Ju, bem-vinda sempre aqui. Hoje, com o assunto que você trouxe aqui, foi... Bem-vinda sempre, Ju. Muito Quem obrigada, quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que funciona? @jumendes.of, por lá eu sempre compartilho mensagens, direcionamentos, enfim, eles ficarão sempre atualizados no meu Instagram. Maravilha, tá ali o Instagram, jumendesof. .of, né? Exato. É ponto? .of, isso, correto. jumendes.of, e você pode acompanhar por lá também, tá certo? Glória a Deus. Às 14h eu volto com o programa Crescendo na Fé, então a gente volta daqui a pouco, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.